trás para a frente, de frente para trás. Opa, sei lá. Vamos lá ver o que este podcast nos traz. Alô a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast. Eu tenho que inovar esta entrada, a verdade é essa. Ainda não pensei muito nisso, mas depois de uma semana em que não tivemos episódio, é um bocadinho assim difícil entrar no ritmo, porque eu tenho estado muito dedicado sobretudo a um outro projeto que eu tenho que se chama Eurovision Here. E não sei quanto a vocês, mas quando vocês se dedicam a várias coisas ao mesmo tempo, há coisas que ficam um bocadinho mais apagadas. E eu sinto que o podcast na última semana ficou um bocadinho apagado, até porque eu estive um bocadinho doente. E sinto que também às vezes me faltam temas, ou neste caso eu tenho muitos temas para falar, mas não sei como os categorizar ou o que devo falar, porque às vezes apetece-me somente falar, como estou neste momento a falar, e só me apetece falar convosco e dar-vos no fundo novidades da minha vida. E a verdade é que tem acontecido imensa coisa na minha vida que não me tem permitido muito gravar o episódio. Sobretudo porque eu estou em Erasmus e muitas das pessoas sabem que eu estou. E regressei novamente a Portugal depois de 2 meses fora de Portugal. Qual é a sensação? Primeiramente, a sensação é: uau! Há coisas em português. Já não via coisas em português há imenso tempo. A verdade é que, como é óbvio, em Tenerife eu ouço imensas coisas em português porque existe pessoas em português e a própria Marta também é portuguesa. Mas a verdade é que a sensação de chegar a Portugal foi quase como uma sensação de alívio, uma sensação de este é o meu país. Mas depois também é um mix de feelings, porque quando eu chego ao meu país eu penso, ok, eu estou fora e se calhar até estou bem fora. E nunca pensei nisto porque eu sou muito um menino da aldeia, um menino do campo que gosta imenso do meu espaço, do meu cantinho, do meu lar. E ultimamente tenho fugido um bocadinho à norma. Tenho fugido um bocadinho à regra, estado um bocado fora da minha zona de conforto. E a verdade é que tem gostado tanto de estar fora da minha zona de conforto. Fora de... Sabem, quando vocês saem à rua, e eu sinto muito isto aqui em Portugal, que quando eu saio à rua, as pessoas conhecem-me e isso é facilmente julgado. Ou é porque coloco muitos stories que parece que estou em boa vida, ou é porque sou imensamente passeador, por assim dizerem, que passei imenso, ou é porque coloco fotos com outra pessoa e já pensam que essa pessoa é minha X, é minha Y, categorizam imenso, e isso irrita-me muito. Não sei quanto a vocês, mas isso irrita-me muito, porque as pessoas categorizam-vos da forma que lhes bem apetecer e usam-vos na boca da forma que vos bem apetecer. Este é um assunto que me irrita muito, porque nos últimos dias tenho reparado que é assim que se descobre quem é que são os vossos amigos ou não. Na verdade são poucos, normalmente isto é aquele ditado, são poucos mas bons, e a verdade é essa. E senti muito essa diferença, porque como eu não conheço quase ninguém em Tenerife, ou pelo menos quando saio à rua ninguém me conhece, ninguém tem uma opinião formada sobre mim, ninguém tem basicamente nada formado sobre mim. E eu sinto muito que as pessoas, e por exemplo, sinto muito isso aqui, que julgam imenso. Que só pelas redes sociais, e as redes sociais têm cada vez mais impacto no mundo, que julgam muito por aquilo que nós publicamos, por aquilo que nós fazemos, por aquilo que pensamos ou não pensamos fazer. E por acaso, na última sexta-feira, eu coloquei um texto que eu faço parte da redação do Turgador também, mas faço parte da redação da UTAD TV, que é da minha universidade, e coloquei um texto que basicamente o título é Tenho 20 anos, e agora? Eu acho que esse texto, e que se vocês tiverem a oportunidade de passar para o meu perfil e lerem esse texto, acho que reflete muito aquilo que eu sinto. Reflete muito este estereótipo da sociedade de vos categorizarem e de vos dizerem o que é que vocês devem ou não fazer. Por acaso estou agora a ler um livro que é em espanhol, que se chama Usted puede sanar su vida, que é um livro de uma autora. Este livro é de 1998 e é um livro que fala exatamente disso, porque é que as pessoas têm que nos categorizar ou dizer o que é que nós devemos ou não fazer.
Eu sinto muito que este episódio está a ser um desabafo, mas é verdade. Acho que as pessoas cada vez mais vivem a sua vida em prol dos outros e não em prol daquilo que devem ou não fazer. É sem dúvida, nós estamos num momento de mudança, nós estamos num momento de grande transformação. E a verdade é que as pessoas podem dizer o que vocês devem fazer, mas só vocês é que sabem o que é que devem fazer. E a verdade é que eu tenho 20 anos, estou a acabar a licenciatura, já pensei ou não se devo fazer mestrado, onde o que é imensas perguntas que me assolam a alma e assolam o coração, porque na verdade tenho depois esta opção entre ficar no país ou não ficar, e cada vez mais, e era um ponto que eu não queria tocar, mas que cada vez mais eu vejo que o nosso país está perdido. E eu não queria falar muito do tema política, porque fere algumas suscetibilidades, mas a verdade é que eu não consigo deixar de falar de política quando está um país inteiro virado literalmente pernas para o ar. O nosso país, em termos de política, neste momento está à semelhança de países como a Venezuela, como a Argentina, como países que estão literalmente a ascender no que toca à extrema-direita. Hoje, e falo-vos um bocadinho daquilo, eu cheguei a Portugal ontem e eu basicamente hoje fui ao café e fui com a minha mãe até ao café e o tema política surgiu à baila como outro tema qualquer. E eu vejo tantas pessoas agora a falar e a dizer que votaram no Chega, e eu não queria falar um bocadinho deste tema porque dar palco, para mim, isto é discutível e tudo é discutível. E a verdade é que o nosso país está mau, o nosso país está muito mal, temos salários muito baixos, impostos muito altos, e a verdade é que cada vez mais as perspectivas de futuro estão mais reduzidas. É cada vez mais difícil encontrar uma habitação que seja digna, ou neste caso num preço digno. É cada vez mais difícil viver numa sociedade em que os preços estão altíssimos, irmos ao supermercado e 20 euros neste momento não nos dá para nada, e é cada vez mais difícil quando um salário, neste caso Portugal é um dos países mais pobres da União Europeia e é o quinto, espero não estar a dizer erro, mas é dos países mais envelhecidos do mundo. Isto é reflexo também de uma política que não tem... para muitos, e para outros não, mas nem quero ser politicamente correto porque senão estaria a ir contra mim próprio, mas que é fruto de uma política e de uma conjuntura política literalmente podre, por assim dizer. Nós tivemos imenso tempo liderados por um Partido Socialista, e o Partido Socialista, a verdade é que o socialismo em si, ou neste caso, políticas socialistas em si, são políticas que beneficiam o país da gênese, beneficiam o país no fundo por raiz, beneficiam o país com medidas que literalmente são medidas dignas ou são medidas, que aparentemente são de centro-esquerda ou de esquerda, mas que não têm vindo a resolver os problemas do país. E é por isso que tivemos das maiores abstenções, neste caso contrariamente, das menores, e até me enganei, das menores abstenções de sempre. Acho que já não tínhamos desde 1900 e tal, e eu tenho acompanhado muito, e antes por acaso não era nada de falar sobre política. Nem gostava, até vos digo que eu nem sabia bem o que é que os partidos diziam. Mas a partir do momento em que eu percebi que a situação do país é mais grave do que aquilo que parece, e assim, e também com o tempo, com a idade e tudo mais, vamos ganhar alguma maturidade. E vamos percebendo que efetivamente o nosso país está mesmo mau. E é triste quando vou para outro país, e até aqui ligado um bocadinho à experiência Erasmus, quando vou para outro país e assim, com a Espanha não é muito diferente, porque a Espanha também está a ser liderada pelo Pedro Sánchez, que é do Partido Socialista de lá, e não está a ser muito diferente, mas a verdade é que nós vemos uma Espanha ao lado, que não é o melhor exemplo, poderíamos ir para uma Suécia, para uma Noruega, para uma Finlândia, com um salário muito maior, com condições que aparentemente podem não ser muito melhores, mas que são melhores. E o nosso país, que tem todos os requisitos, seja a nível geográfico, seja a nível climatérico até, seja a nível de infraestruturas, tudo. O Portugal tem imensa capacidade para ser melhor.
E agora, neste momento, a população está revoltada, cansou-se. A população cansou-se do socialismo, cansou-se de não se fazer nada, cansou-se destas ideologias que tentam mudar o país e que não mudam. E a verdade é que, se me perguntassem em quem é que votaria, eu se calhar tinha algumas preferências, mas diria que sou mais apartidário do que propriamente de algum partido, porque sinceramente a política é um mundo muito enviesado e é triste, porque é das coisas mais importantes que temos para falar e que temos para porque é no fundo quem nos governa. E nestas últimas eleições, e por acaso ainda não falei sobre este tema, nestas últimas eleições tivemos das menores abstenções de sempre, porque as pessoas estão cansadas. Mas também tivemos um fenómeno que é astronomicamente assustador. Nós tivemos uma percentagem elevada, mais de 1 milhão de pessoas votou na extrema-direita. E eu vejo discursos como hoje, eu fui ao café, e vejo discursos como se não é o socialismo, estão sempre a votar no PS, no PSD, se não é o socialismo nem é o social-democrata, quem é que vai mudar isto? Vai ter que ser o Chega. Vai ser o Chega que vai mudar. E eu pergunto-me, as pessoas que falam e que até são de 50 ou 60 anos, que viveram numa época e num período de ditadura, e assim, eu posso dizer, eu não sou ninguém para falar disto, porque eu tenho 20 anos, eu não pago contas, não tenho uma vida totalmente adulta como muitas pessoas têm e muito difícil que já tiveram, e eu acho totalmente normal as pessoas frustrarem-se por causa de um estado, de como está o país neste caso. Mas eu acho que também as pessoas não podem ignorar que nós tivemos imenso tempo em ditadura e eu não vivi isso, portanto não posso falar em experiência própria, mas sei dos meus avós e propriamente dos meus pais, neste caso um sim, outro não, mas sobretudo dos nossos avós e dos meus avós em particular, que eu ouço que nós não podíamos dizer nada, qualquer coisa que fosse contra o regime era logo censurado. E como é que nós queremos? E eu não digo que o partido, normalmente acusam muito o partido do Chega, ou neste caso o partido do André Ventura, que é racista, xenófobo, tudo o que for. Eu sinceramente não gosto de fazer essas acusações porque são temas muito complicados e delicados e não sendo politicamente correto. Mas eu acho sinceramente que as pessoas esquecem-se que houve imenso tempo em Portugal que esteve em ditadura. E a história é cíclica e é assustador como é que nós temos neste momento mais de 1 milhão de pessoas, uma terceira força política. Neste momento já não temos bipartidarismo, temos tripartidarismo no país, onde Faro votou e onde o Chega foi o partido mais votado no país. Isto é questionável, porque não sabemos o que é que o André Ventura faz ou promete. Ainda hoje ouvi dizer, promessas são boas, mas agora cumpri-las. Isto é assustador, porque não é, o problema não é o André Ventura, ou neste caso o partido da extrema-direita. O problema é mesmo a população, porque o povo português está-se a revoltar e está a descarregar no fundo em ideias de extrema-direita. E se vocês bem se lembram, isto aconteceu nos Estados Unidos da América, no Brasil, e neste momento está a acontecer na Venezuela, na Argentina e em Itália. Como partidos de extrema-direita conseguem ascender. E Portugal vai pelo mesmo caminho, porque se a esquerda não resolver o problema, as pessoas têm que se alternar de alguma forma. Isto é por isso que tem o bom e o mau de dois grandes polos, que é, as pessoas estão revoltadas, e a verdade é que estão revoltadas porque o país está mesmo mal, e têm todo o mérito, e até eu, jovem com 20 anos, eu vejo poucas perspectivas de futuro em Portugal. Mas por outro lado, temos ideias totalmente que me assustam, como a igualdade de género, temas que nós conquistamos com o tempo e que parecem que são faladas com populismo, puro populismo, e que as pessoas ainda hoje diziam,
Portugal é dos países mais analfabetos Não é que Portugal seja um dos países mais analfabetos, só que a extrema-direita é muito fácil para pessoas ignorantes. E quando digo pessoas ignorantes, não é pessoas que não sabem nada, é pessoas sinceramente que não têm a escolaridade mínima e que não percebem que não é que o país precisa de uma mudança, mas precisa de uma mudança estruturada, uma mudança que não acabe com a liberdade de expressão, uma mudança que não acabe com a liberdade que nós temos no país. É verdade que tem que haver um equilíbrio entre o que deve-se fazer e o que não deve-se fazer, mas radicalismo e extremismo nunca foi bom para nada. Tanto na direita como na esquerda, queiramos ou não, o radicalismo nunca foi bom para nada. Eu não queria entrar neste tema porque acho que é um tema um bocadinho delicado, mas sinceramente sentia e sinto que tinha que falar porque é assustador o quanto o país votou na extrema-direita. É assustador como é que um partido de 5 anos, que foi formado há 5 anos, consegue uma votação tão alta. E é tão perigoso falar deste tema, porque as pessoas nas redes sociais são tão perigosas e as pessoas são tão caem em cima e às vezes nós nem estamos a falar mal do partido em si. Eu nem estou a falar mal do Chega, nem estou a falar mal de nenhum partido. Eu simplesmente não concordo com ideias extremistas, com ideias de extrema-direita ou de extrema-esquerda, tudo o que seja de extrema, tudo o que seja radicalismo. Porque quando nós fazemos um caminho, e o 25 de Abril este ano vai fazer 50 anos, e curioso, porque eu fiz uma ilustração para uma disciplina que tenho em Erasmus, que é recursos web e ferramentas de difusão. E por acaso a ilustração que fiz foi sobre o 25 de Abril. E quando nós vamos 50 anos a celebrar o 25 de Abril, que supostamente foi, e muita gente proclama e fala de 25 de Abril como se fosse a maior data do mundo, e depois vão votar em medidas de extrema-direita. Eu não digo por exemplo, eu não digo que votaria num PS ou num PSD, porque normalmente as pessoas votam, é sempre sou de PS, sou de PS para toda a vida, sou de PSD, sou de PSD toda a vida. Não, nós temos que olhar no panorama geral e depois os programas. Ainda hoje eu ouvi um velho a dizer, o que conta é os programas. E eu pergunto-me, será que essas pessoas que dizem o que conta é os programas leem mesmo na íntegra os programas? É verdade que os programas são grandes, é verdade que os debates ajudam e ajudam muito, mas é preciso também ter uma visão internacional e perceber que a extrema-direita está a atingir muito fortemente outros países. E a solução não é essa. A solução, na minha opinião, não é essa, porque se no primeiro ano ainda ouvia o Salazar mudou muito Portugal e encheu os cofres de dinheiro. É verdade, é o bom de dois polos. Encheu o dinheiro e o Estado português com ouro, mas também proibiu as mulheres de votarem. Não podiam votar, proibiu a liberdade de expressão, e há uma série de coisas que nós fomos conquistando nestes 50 anos que é muito importante e que vamos ser privados daqui não tarda. E se, por exemplo, neste momento estiverem-me a ouvir, obrigado por estarem-me a ouvir antes de mais, porque quase que isto é um apelo para que abram sinceramente os olhos e que não se deixem levar por populismos, por radicalismos e por conversas fiadas que têm como intuito levar-vos a votar num partido ou em algum partido. E falo isto para todos os partidos, não digo só para o partido de Chega. Falo isto para todos os partidos, que é não votem em populismos, porque quando vocês ouvem na televisão um candidato que vai para um debate, não para dizer que medidas tem para o país, ou importado de dizer medidas tem para o país, mas sim para denegrir o partido, ou a pessoa, ou o representante do outro partido à frente, acham que isto é um bom partido?
um partido que quer, sinceramente, e aqui não estou a denegrir qualquer partido, isto estou a falar em geral, em extremismo, poderia falar em direita como poderia falar em esquerda, mas acham que, imaginem, dois candidatos que estão frente a frente num debate, e sinceramente aquilo e ultimamente, e vamos ser sinceros, nos debates políticos é só lavagem de roupa suja. Mas um candidato ou uma candidata que vai para um debate somente para denegrir o outro, para mim não é um candidato político digno. E nós temos candidatos políticos, e em Portugal a política é um tema muito... é triste. É triste porque não deveria ser, e as pessoas revoltam-se com razão, porque o país está mesmo mal e porque o país está mesmo triste. Mas enfim, este tema deixa-me um bocadinho à margem, porque às vezes, hoje em dia, nós já nem podemos dizer nada, porque somos logo cancelados, somos logo enxovalhados, somos logo criticados nas redes sociais porque isto, por aquilo, por aquilo outro. E é triste como o próprio mundo está a impor, por assim dizer, uma restrição na liberdade de expressão. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Foi no fundo uma reflexão e um protesto contra toda esta situação que está a passar no país e no mundo, por assim dizer. Quase que até foi a frase do Rodrigues de Carvalho. Mas eu espero que vocês tenham gostado e espero sinceramente que deste episódio vocês levem como lição que tudo que seja extremos, e até para nós próprios na vida pessoal, tudo que seja extremos é demais. E tudo o que é demais cansa. E tudo o que é demais faz mal. E tudo o que é demais não é saudável. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijinho a todos e vemos então no próximo episódio, todos os sábados, aqui no Cantinho de Sempre, no Trás para a Frente. Beijinhos.